terá como setor em foco as fintechs. Acabamos de ter uma aula sobre saúde, vamos agora ter uma aula sobre fintechs. Para abrir o painel, a gente convida o Guilherme Horn, diretor de Estratégia e Inovação Digital do Banco BV e um dos executivos que mais entendem de inovação e empreendedorismo no Brasil. Guilherme é o autor do livro Mindset da Inovação. Guilherme vai fazer uma introdução com o overview do setor e, após a apresentação do Guilherme, entrarão no painel para discussões o Marciano Testa, fundador e CEO do Agibank, o Renato Enisman, CEO da Next, e teremos a moderação de Fabrício Fortuna Avino, sócio da CP da Advogados. Então, Guilherme, a palavra é sua. Obrigado, Ângela. Obrigado, a BVCap, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos falar um pouquinho, né, desse mundo fintech, né, como é que a gente está hoje, né, depois de tantos anos, né, dessa revolução fintech iniciada, né, qual é o status hoje no mundo e no Brasil. Bom, fazendo um recap muito rápido, né, o que era banco no início do século XX, né, era mais ou menos isso, né, um local onde se ia, né, agências, tudo dependia das agências, o acesso a serviço financeiro dependia do acesso às agências bancárias. Aí a gente passa, né, ao longo do século XX por uma grande transformação puxada pela tecnologia, mas que, no fundo, ela acarreta uma verticalização, né, da indústria, né? Então, os bancos acabaram construindo absolutamente todos os produtos dentro de casa, todos os canais dentro de casa, né? Inclusive vários deles com empresas próprias de tecnologia, né? Tal era a demanda por tecnologia. E a gente chega, então, no século XXI, com os bancos saindo das agências e indo para a mão das pessoas, dos consumidores, dos usuários, né? E isso leva, né, no mercado a um efeito muito importante, que é o fim da desbancarização, né? O Banco Central acabou de soltar um relatório agora no final de outubro aqui no Brasil, mostrando que 96% das pessoas, dos adultos no Brasil, já têm acesso a serviços bancários. Então, assim, não faz mais sentido falar em desbancarizados no Brasil, né? Qualquer empreendedor que chegar com uma tese de empresa para desbancarizados, olhem com atenção, porque, de fato, não existe mais desbancarizado no Brasil. Hoje existem 620 milhões de contas abertas no país, são 130 opções de contas digitais no Brasil. Então, o mercado está repleto de solução, o que não significa que está saturado, que não tem oportunidade, muito pelo contrário. Acho que as dores continuam aí, né, e as ineficiências continuam no mercado, então ainda tem muita oportunidade, mas definitivamente essa digitalização incluiu muita gente que estava fora do serviço, de serviços financeiros. Bom, se a gente olhar em retrospectiva, né, a revolução fintech, eu considero que essa revolução começou lá em 98, com a fundação do PayPal. Aqui no Brasil começou mais ou menos na mesma época também em investimentos, né, com as corretoras digitais. A gente teve uma primeira fase muito marcada pela disseminação, né, da internet, pela evolução, né, das tecnologias. Eu lembro das fintechs lá no início dos anos 2000, como sofriam, né, com a internet ruim, com a ausência de banda larga. E a partir de 2008, né, com a melhoria, né, da infraestrutura e também com a crise, né, a gente viu uma reação muito forte, né, dos bancos. Se a gente olhar para a Europa, por exemplo, né, as margens comprimidas dos bancos fizeram com que eles abraçassem a transformação digital. Isso deu um boom em todo esse mercado, né, e o que a gente viu, né, dali para frente foi um boom no mercado de fintech. Essa segunda fase vai até 2013, né? Ali a gente teve o crescimento forte, né, das fintechs de crédito, né? As peer-to-peer lending explodiram, até com alguns IPOs e no mundo inteiro.
E a partir de 2013, né, a gente entra num grau de maturidade diferente, né, com o setor de pagamentos se expandindo fortemente, as novas regulamentações, né, acontecendo, e quando a gente chega, então, em 2018, né, a gente entra no que eu considero a quarta fase dessa revolução fintech, com Open Finance no mundo inteiro, né, PSD2 já toda escrita na Europa, Open Banking no Reino Unido, Singapura, Austrália, agora no Brasil, e a forte presença no mercado de cripto e blockchain, prometendo aí uma mega transformação no mercado de capitais, na forma como se acessa capital. Qual é o momento atual, né, da revolução fintech? Esses números vocês conhecem bem, né? Funding em fintechs não para de crescer no mundo inteiro, a distribuição geográfica disso não tem sofrido grandes transformações, o que significa que o mercado como um todo, no mundo inteiro, está crescendo, assim, o ritmo de crescimento é grande em fintech e ele acontece no mundo inteiro. Né? Quando a gente olha também quantidade de fintechs, não só investimentos, também cresce de uma forma muito homogênea, né? E quando a gente olha para exit, né, a gente vê realmente muita coisa acontecendo nesse mercado. Quantidade de unicórnios também, né, naturalmente crescendo. E no Brasil, né? No Brasil, claro que esses dados são influenciados por duas ou três aí, maiores, né, que a gente sabe que causam aí um desbalanceamento nesse número, mas o fato é que fintech tem sido aí um setor de grande atratividade para investimentos. Uma curva interessante da gente olhar, né, em relação aos estágios, né? A gente já vê uma curva mais normalizada aqui, né? Quando a gente olha para isso há 5 anos atrás, essa curva era completamente diferente, então isso mostra assim, que a gente está atingindo um grau de maturidade interessante. Quando a gente olha para as categorias de fintechs, assim, eu acompanho desde 2011 que eu faço um mapeamento lá para o Finovation de todas as fintechs. Parei de fazer a partir do ano passado, porque já tem muita gente fazendo, e são muito parecidos os levantamentos, mas o fato é que sempre meios de pagamento foi 30% a 40% desse mercado, né? E agora a gente vê um crescimento muito acelerado na área de crédito. Se a gente olha assim, para 3 grandes blocos, né, crédito, pagamentos e investimentos, né, a gente vê que em pagamentos, né, os ponteiros da indústria começaram a mudar de alguns anos para cá, em crédito e investimento muito pouco. Né? Crédito ainda está 85% mais ou menos nas mãos de 5 grandes bancos, investimentos também por aí, por mais que tenha acontecido todo esse movimento, né, de XP e todos os independentes, mas ainda a concentração é muito grande. Né? Então, quando a gente olha aqui para essa distribuição das fintechs por categoria, a gente vê que ainda tem muita oportunidade aqui, sem dúvida nenhuma. A distribuição geográfica também é cruel, a gente sabe disso, né? O Sudeste com 72%, quando a gente olha só Rio, São Paulo, então aí é mais concentrado ainda. E aqui eu trouxe um dado lá do report do Atlântico que mostra um pouco do que está acontecendo de fato, né, no dia a dia desse mercado. Pela primeira vez a gente começa a ver uma mudança em relação aos bancos tradicionais, né? Aqui, quando a gente fala desse dado aqui, que é dos usuários do Guia Bolsa, a gente está falando basicamente de despesas, de pagamentos. Então, aquele ponteirinho que eu falei que começou a mexer, né, isso aqui é uma demonstração disso. Olha como em um ano mudou, né, o share de bancos tradicionais comparados com bancos digitais e fintechs. O desafio é muito grande, porque acho que a indústria tem um mindset ainda antigo de que o usuário tem um banco principal e outros bancos, 2 ou 3 bancos secundários. Né? E tradicionalmente, assim, a diferença de margem entre o banco principal e os segundos e terceiros bancos era de, no mínimo, 3 vezes.
Então, assim, a briga nesse mercado sempre foi quem vai ser o banco principal do usuário, né? E a minha visão é de que isso acabou, isso é um mindset antigo, não existe mais um banco principal, né? Poucos usuários vão ter o seu banco principal. Isso é fragmentado, essa experiência vai ser cada vez mais fragmentada mesmo. Então, significa que você tem que restringir muito, né? Diminuir muito o seu custo de aquisição de clientes, porque o seu lifetime value vai diminuir. Se a gente olha lá o prospecto do IPO do Nubank, né, ele fala numa receita unitária de 1/10 do Itaú, e ele fala, eu não vou chegar à receita unitária do Itaú, porque ela é muito baseada em taxas, né, e isso, assim, o mercado mudou. Né? Então, essa briga pelo custo de aquisição de cliente, ela vai se intensificar ainda mais, né? E aí eu acho que tem um recado importante, né? Que esse share de contas ativas por contas abertas, né? Que é uma métrica que eu não sei se vai fazer tanto sentido assim, né? Nos próximos anos. Eu acho que a gente vai ter que olhar, né? Quando olhar né, esse olhar de investidor, a gente vai ter que mudar essas métricas, porque a conta ativa por si só, né, não sei se ela vai ter um significado muito grande nesse mercado. Bom, o que esperar, então, diante desse cenário, né, com tecnologia, regulamentação, novos entrantes, o que esperar daqui para frente? Certamente, contínua inovação em modelos de negócio, né? Eu acho que com o Open Finance isso vai abrir um monte de oportunidade. Quando a gente fala de Open Finance hoje, basicamente todo mundo fala de agregação e oferta, agregação e oferta. Isso é uma primeira onda de inovação, acho que vem muita coisa interessante a partir daí. Novos serviços over the top, né? O banco, eu acho que cada vez mais vai ser uma figura invisível para o consumidor final, né? Por isso, lá no BV, por exemplo, a gente está investindo fortemente no Bank as a Service, no Credit as a Service, porque esse contato com o consumidor ele vai estar cada vez mais nas mãos de fintechs mesmo, né? De empresas nichadas. Serviços cada vez mais integrados, né? Eu já estimo que hoje aí a gente tem metade dos pagamentos sendo originados por terceiros, né? E isso vai aumentar ainda mais com agora o Pix na fase 3 do Open Banking, né? Com iniciação de pagamentos entrando com o Open Banking, né? Isso vai se acelerar ainda mais, né? Informações cada vez mais contextualizadas, né, e com personalização. A gente sabe que a experiência do usuário como funcionalidade, né, é commodity. Eu acho que se a gente pegar aí, eu peguei no outro dia, eu comparei os 8 bancos, os 8 principais bancos digitais, você encontra muito pouca diferença, né, entre uma funcionalidade e outra nos bancos. Então, competição, uso inteligente dos dados, personalização cada vez maior, né? Não vai fazer sentido você falar em segmento, né? Um segmento, um cluster. Não, tem que ser tudo personalizado, né? Então, esse uso inteligente dos dados é algo que vai ser fundamental, assim, vai ser o grande diferencial dessa indústria, não é? Por outra razão que lá no BV a gente fez uma parceria muito grande de longo prazo com o Google, porque é quem mais entende disso. Então, esse vai ser o diferencial. E novos serviços além das regulamentações vigentes, né? A regulamentação no mundo inteiro ela está impulsionando, né, a inovação, né? Isso é um movimento que nunca se viu nesse mercado, né? E isso está acontecendo e vem muita coisa, né, além, né, da regulamentação. Ela é só o início, né, de toda essa transformação. Integração com plataformas de Big Techs, então, né, já acabei de dar o exemplo da parceria que a gente fez com o Google. E, resumindo, né, a gente vê um movimento muito grande na indústria, né, saindo daquele banco baseado em agência, né, para verticalização, para digitalização, e
em breve, eu acho que o que a gente vai assistir é isso, né? Esse mercado totalmente fragmentado. Esse é o novo banco, né? O banco vai estar entranhado em todas essas estruturas, né? Vai ser muito mais a infraestrutura, né? Em alguns momentos vai aparecer também na frente do consumidor, mas assim, o banco que não atuar como plataforma, né? Eu acho que dificilmente vai conseguir competir com fintechs e neobanks, né, extremamente nichados e segmentados, né? Então, Bank as a Service é uma realidade, Credit as a Service, Investment as a Service, e essa plataforma, né, é a nova cara do banco. Bom, essa é um pouco da minha visão, né, do que está acontecendo nesse mercado fintech e o que, né, e como a gente está enxergando aí para os próximos anos as oportunidades, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil, América Latina, como eu falei no início, ainda tem muita oportunidade, ainda tem muita ineficiência. Obrigado, um bom dia, bom evento a todos. Guilherme, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui conosco, trazendo esse entendimento e sobre a história e evolução do setor de fintechs, né, que representa um enorme salto de inovação e disrupção no nosso país. Então, com a sua explanação, acho que a gente já colocou o cenário aqui, e aí eu vou passar a palavra para o Fabrício Avino, sócio da CP de Advogados, que vai comandar aí o painel com o Marciano e o Renato. Muito obrigada. Bom dia, Ângela, obrigado pela introdução, bom dia a todos, queria agradecer antes de começar aqui, queria agradecer a BVCap pelo convite, para a gente participar desse painel aqui, junto com o Guilherme, a quem eu também agradeço a brilhante apresentação, e junto com o Marciano e com o Renato, que com certeza vão conseguir trazer uma visão ali do ponto de vista de quem está tocando no dia a dia fintech, que eu acho que vai ser muito enriquecedora para tangibilizar um pouquinho, né, esse crescimento do mercado e os desafios dentro das fintechs. Tenho certeza que a gente tem no nosso público aqui hoje muita gente que está começando a jornada de empreendedor e gostaria de ouvir com a apresentação deles. Ouvindo o Guilherme falar, acho que fica ainda mais claro para mim quanto as fintechs já mudaram, né, no Brasil, acho que especialmente na última década, mas mais importante que isso, tem um potencial de fato mudança da indústria financeira. Eu queria lembrar aqui, na verdade, também uns dados que eu anotei do primeiro painel, de um dos primeiros painéis aqui do BVCap Experience, que foi conduzido pelo Roberto Haddad, da KPMG, em que ele trouxe números, né, para essa indústria, e eu estou me permitindo olhar aqui para as minhas anotações, de 40 bilhões de reais investidos em Private Equity Venture Capital ao longo desse ano, né, até o final do terceiro trimestre, mais ou menos 13 foram investidos só no terceiro trimestre. E nesse terceiro trimestre, os investimentos de Venture Capital em Fintech representaram 32% do total de investidas, e de Private Equity Venture Capital juntos representaram 30% em empresas de serviço financeiro. Então mostra a representatividade aqui na minha visão, e fazendo coro com os números globais que o Guilherme trouxe, mostram a representatividade disso dentro do mercado aqui de Venture Capital de Private Equity. O Guilherme falou também em regulamentação como impulso do mercado, acho que a gente aborda isso um pouquinho mais adiante, mas queria já passar a palavra aqui, aproveitando o gancho da apresentação, para pedir ao Marciano e ao Renato que contassem, né, acho que dentro desse contexto, um pouco da experiência deles, de como se deu essa evolução do mercado, de quem está olhando de dentro das fintechs, né? Então, pedir a vocês que dividam com a gente um pouquinho da história pessoal de vocês e do Agibank e do Next, se possível, como se deu esse crescimento até onde vocês estão hoje, pensando até paralelamente aí, relativamente ao crescimento da indústria que o Guilherme nos mostrou. Não sei, podemos, Marciano, começar por você, por favor?
Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite da BVCap. Bom te ver de novo aqui, Renato. Obrigado a todos. Fica à disposição também, se quiser começar, como achar melhor. Não, pode ir. Primeiro, bom dia e bom te ver, Marciano. Bom dia, Fabrício. Também queria agradecer aqui a BVCap pelo convite, ao Piero. Parabenizar o Guilherme, né, por uma apresentação fantástica. Mas vamos lá, Marciano, começa aí como o Fabrício sugeriu, depois eu pego na sequência. Obrigado. Obrigado. Realmente a apresentação do Guilherme foi muito boa, assim, trouxe esse panorama no qual a gente acredita muito, né, desse movimento que está acontecendo, trazendo um pouco aqui a visão com o que eu vi quando estive na China, e eu vejo aqui o posicionamento da BV, né, como ele colocou no final, e para mim é muito claro, né, os bancos, alguns vão ficar indústria, né, e outros que vão ser grandes pipelines, enfim, de produtos, enfim, carregar balanço, e vai ter aí o papel das plataformas, né, que vão acabar distribuindo esses ativos ou fazendo a conexão com o last mile, né, com o cliente final, que poderá ficar muito a cargo aí das fintechs, que é um pouco uma evolução até quando eu falo aqui do Age, né. A minha história, eu fundei o Agibank, o que é hoje, né, o Agibank, agora a Age, né, uma plataforma que também distribui os produtos do nosso banco. Então, foi há 20 anos atrás, eu com 22, 23 anos, eu fundei então uma startup que era naquela época uma distribuidora, um marketplace de distribuição de crédito. No início da internet, ali chegamos a ter plugado mais de 13 bancos, né, distribuindo seus produtos na nossa plataforma, e eu divido bem essas eras, né, eu falo ali da fase 1.0, que era uma era de escassez. Então ali, como foi demonstrado também na apresentação do Guilherme, uma concentração muito grande, porque era uma época pós-Proera, ou seja, o regulador concentrando o sistema, muito pouca oferta para clientes, e você ficava refém ali, basicamente, de 4, 5 instituições. Então, nós começamos com essa plataforma de baixo custo, enfim, em 2011, recebi a autorização do Banco Central para ter uma financeira, então uma orientação passou de plataforma para uma orientação a crédito. Eu vi ali claramente uma lacuna, né, de arbitragem de preço e experiência, onde nós podemos atuar aí numa lacuna no Brasil. E em 2016, adquirimos um banco completo no Brasil, que nos deu a possibilidade de criar, então, um banco digital omnicanal. Nós somos, de fato, no Brasil, um banco digital omnichannel. Nós temos hoje, além do nosso app, mais de 900 hubs, smart hubs, né, que não são agências, são postos de atendimento, né? Eles são cashless e paperless, ou seja, não tem um papel lá, não tem um caixa para entregar dinheiro, né? Nós usamos os ATMs, e então nós temos esse conceito de omnicanalidade, né? Também usamos os outros canais como chat, WhatsApp, etc. Mas um diferencial muito grande que nós vimos é os hubs para poder dar uma educação, né, digital e financeira para o segmento que nós atuamos com mais prioridade. E a fase 4.0 é uma evolução disso, que é o Age, né? O Age é uma plataforma aberta, né, onde nós distribuímos os produtos do Agibank e de outros bancos, né? Nós já temos plugados aí na nossa plataforma 3 bancos, né, em teste, e com uma fila para plugar mais, onde nós exatamente atuamos, como o Guilherme mostrou, como um last mile, ou seja, o cliente tem a opção de comprar um produto do Agibank, o que nós vamos carregar no nosso balanço, e produtos que o Agibank não desenvolve, nós vamos estar oferecendo aí e fazendo um fee business em cima dessa transação de bancos parceiros que estão se plugando na plataforma. Lembrando que é um skill, né, de origem, como eu fundei o Age, né, lá 20 anos atrás. E nós estamos vendo aí sendo bem sucedido nessa estratégia, né, quase uma XP inversa, ou seja, XP distribui lá o passivo, né, das instituições, a gente está se propondo a distribuir ativos, né, de bancos nessa plataforma. Nós temos claramente um foco muito
delineado onde a gente quer fazer a disrupção no nosso segmento, que hoje é um cliente que nós entendemos que tem uma maior arbitragem de experiência, né, de atendimento, que são os 50 mais com até 5 mil de renda. Né? Esses clientes hoje, e que têm folha de pagamento, né, que vejam proposta de valor na principalidade. Esses clientes estão hoje basicamente na mão dos 5 grandes incumbentes, e nós ali atacamos, né, disruptamos esse mercado com uma experiência mais fluida, trazendo para o nosso hub, com um atendimento próximo, podendo educá-lo a usar o nosso canal digital. Então a gente percebe que depois da terceira, quarta, quinta vez ele já começa a se autoatender, o que dá um efeito de escala e eficiência muito grande. Então esse é um pouco da nossa jornada, assim. Nós somos muito focados em fazer o que a gente conhece há muito tempo, um segmento da população que a gente entende que tem essa arbitragem, essa arbitragem de experiência muito grande, ou seja, pouca fricção para trazer esse cliente, para ter baixo CAC, né? Nossa relação LTV to CAC ali é extremamente positiva. E, a partir disso, né, na nossa plataforma digital, também começar, aos poucos, penetrando em outros segmentos. Mas, prioritariamente, né, a gente não tira o foco e não desvia a atenção desse segmento que a gente vê que tem uma grande oportunidade ali no Brasil. Hoje, se nós pegarmos as pessoas acima de 50 anos no Brasil, que já são quase 50 milhões de pessoas, segundo o IBGE, ele está previsto, né, um crescimento de 37% dessa base nos próximos 20 anos, né, dado público aí do IBGE. Então tem uma tese também de movimento demográfico, envelhecimento da população e como essa população vai interagir com bancos, né, ou com serviços financeiros, banking e não banking, daqui para frente. Então, um pouco a nossa tese, né, focados em disruptar primeiro um segmento que a gente entende que tem uma oportunidade clara, uma arbitragem clara, e depois, aos poucos, né, a partir, inclusive, dessa base, fazendo relacionamento com o seu grupo de relacionamento, PIX e etc., avançando, né, nos outros segmentos, né, da população. E a plataforma, esse novo posicionamento de uma plataforma aberta, nos dá flexibilidade de rapidamente poder absorver as novas tecnologias, né, como Open Finance, como a tokenização, que eu acredito muito que mais cedo ou mais tarde vai ocorrer, a digitalização da moeda, o que nos dá aí uma prontidão tecnológica, sem um grande esforço tecnológico de arquitetura, colocar isso à disposição dos clientes. Então, esse é um pouco o overview e como eu conecto um pouco a história, né, ali do Guilherme com o Agi. E, basicamente, essa transformação ela vai continuar acontecendo, né? A gente vê lá na história, nós tínhamos uma dificuldade imensa, né, de custo de tecnologia, como ele mostrou aqui, né, os bancos chegavam a ter suas próprias empresas de tecnologias, porque de tão pesado que era, data centers, um efeito regulatório muito contraditório, ou seja, concentrando o sistema e baixíssima exposição, né? No Brasil praticamente não tinha venture capital ou private equity atuando nesse setor. Apesar da BVCap aqui ter bastante, já existir desde 94, a gente sabe que nos últimos 10 anos é que isso se intensificou. Então, esses 3 fenômenos mudaram drasticamente, o que dá a possibilidade de a gente impulsionar aí o nosso negócio, esse segmento. Obrigado, Vitor. Obrigado, Marcelo. Renato? Obrigado, Fabrício. Eu vou começar, então, falando um pouquinho aqui do Next, aí, no meio do caminho eu falo um pouquinho de mim, depois eu vou, acho que talvez comentar um pouquinho ali, né, do que o Guilherme colocou e como é que isso aqui se encaixa com o Next, né. Então, o Next é um banco 100% digital, todo em cloud. A gente está aí, já passou a barreira dos 8 milhões de clientes. A gente tem uma experiência de banking completa, né? Então temos investimentos seguros, óbvio, conta corrente, todas as transferências aí que você puder imaginar, o cartão de crédito, cartão de débito. E, além disso,
entrando aí nessa questão de plataforma ali, como o Marciano, como o Guilherme comentaram, né, a gente acaba de lançar o nosso marketplace, que acho que é um negócio que é bem interessante, né, ele está muito ligado, primeiro, à experiência do cliente, né, que a gente tem ali a oportunidade de se conectar com ele em diversos momentos de vida, em diversos momentos do dia, e aí acho que é por isso que a gente tem visto, né, um pouco esse fim, talvez, das fronteiras entre os principais setores, né? Então, aqui no caso, né, o setor financeiro, o setor de varejo, né, acho que hoje é cada vez menor essa fronteira, não é à toa que a gente vê um movimento tanto de bancos, né, indo em direção ao varejo, quanto de varejistas indo em direção aos serviços financeiros, né, e o Next Shop, que é o nosso marketplace, foi lançado semana passada para aproveitar a Black Friday. É incrível quanto, enfim, pouco mais de uma semana a gente já teve de transações e aí até conectando com outro ponto, quanto que a gente aprende, né? Hoje o dado é o novo petróleo, é o novo ouro e não é à toa, não. A gente consegue entender muito do nosso cliente, é uma experiência de fato personalizada, e aí na medida em que a gente coloca outras jornadas dentro desse ecossistema, você consegue entender ele ainda melhor, você consegue conhecer o cliente ainda mais, saber o que ele busca. Às vezes você tem um limite de crédito disponível e você descobre em uma semana, a gente já vê que às vezes o cliente quer um pouquinho mais daquele extra, talvez faça sentido para ele talvez conseguir, sei lá, atingir o sonho, o objetivo, o que quer que seja. Do meu lado aqui, né, hoje o nosso investidor é o Bradesco, então a gente tem um único investidor, né? Eu vim do Bradesco, eu tive ali uma experiência longa aí de investment banking, depois estando à frente de algumas áreas ali do Bradesco, quando no início desse ano me deram aqui um novo desafio, o Otávio, ali, presidente do Bradesco, me deu um novo desafio. É interessante que a gente tem essencialmente dois níveis ali de relacionamento com o Bradesco, né? O Bradesco como acionista, a gente tem um conselho, o conselho não é muito diferente do que seria se tivessem outros investidores, são discussões super ricas e, enfim, ligadas à estratégia, óbvio, também tem algumas aprovações mais operacionais, como todo o conselho, mas são discussões aí super interessantes que nos ajudam aí a nortear para onde a gente vai. E, além disso, a gente tem uma relação comercial, já que a gente distribui uma série de produtos do Bradesco, além de outros produtos de terceiros, né, na parte de investimentos, principalmente. A gente tem uma série de fundos de terceiros e de, enfim, outros produtos de investimento que não são necessariamente do nosso acionista. Com relação ao que o Guilherme falou, acho que assim, tem uma série de pontos ultra relevantes e interessantes, né? Acho que assim, o que ele falou um pouco ele começou mostrando o fim da desbancarização e ele mostrou o celular ali, né? Tinha uma fotinho do celular naquela tela, e eu acho que é isso mesmo, eu acho que o celular foi o que realmente causou essa revolução que a gente está vendo, então teve todas aquelas fases como ele demonstrou, mas acho que o salto quantitativo aconteceu com a chegada dos smartphones, né? Eu brinco que nós temos aí mais de 8 milhões de clientes, a gente tem mais de 8 milhões de agências, né? Você não precisa mais ir na agência, hoje cada um com o seu celular consegue fazer tudo e mais um pouco do que era preciso antes você ir para a agência. Isso aqui é verdade também nos bancos tradicionais, que eles também estão avançando e entrando nessa fase, eu vejo ali pelo meu tempo de Bradesco, mas estando aqui numa fintech, dá para ver o quanto isso aqui ganha de agilidade. Eu também falo um pouco de acesso a capital, né, que eu acho que é um ponto ultra relevante. Eu acho que isso aqui ajudou a transformar, não vai parar, mas eu acho que o acesso a capital vai passar também a ser um divisor ali entre os grandes players e os players que vão ficar talvez num segundo ou num terceiro tier, né? Acho que a escala é fundamental, né? Dependendo, óbvio que se você é uma fintech talvez de monoproduto, alguma coisa assim, que não é o caso aqui de nenhum de nós dois aqui, mas no outro lado ali, você precisa ter escala, precisa ter acesso ao capital, e aí grandes players com acesso a capital vão ter uma diferenciação aqui, né? O mercado, acho que o outro ponto que eu queria comentar é a questão da principalidade, né? Eu concordo ali que a principalidade mudou, até porque acho que tem dois números aí que são interessantes, né? Um é o seguinte, quer dizer, há pouco tempo atrás falava, aí eu mesmo, nós perguntava assim, qual que é o mercado, como é que é o mercado financeiro brasileiro? Eu falaria, o mercado é de 5 players, né? Enfim, você tem
os dois privados nacionais, a Bradesco e Itaú, você tem o Santander, você tem Caixa e Banco do Brasil aí, mas depois era mercado, né, depois muito pequeno, né, fora disso. Hoje, para se ter uma ideia, quem tem uma conta digital tem, em média, de 4 a 5 contas, né, seja de banco digital, seja de carteira digital, né, então o mercado mudou bastante, né, mas ainda assim, eu vou fazer aqui um contraponto ao que o Guilherme falou, quer dizer, eu acho que a principalidade é um negócio que é bem relevante, e eu acho que essa luta pela principalidade ela vai continuar, isso aqui tem um valor enorme. Eu acho o Open Banking pode até parecer paradoxal, porque o Open Banking ele aumenta a competição, mas eu acho que vai aumentar ainda mais essa busca pela principalidade, né? É verdade que os bancos, agindo como plataforma, vão distribuir produtos de terceiros, mas você ser aquele hub onde o cliente entra para fazer a sua vida tem um valor enorme, e essa principalidade, na minha opinião, ela vai ser cada vez mais relevante e mais valiosa ali, quando a gente fala do ponto de vista de LTV ali, é fácil se calcular ali que um cliente que te dá principalidade é um cliente muito mais valioso, né? Isso aqui não vai deixar de acontecer. Enfim, acho que talvez eu tenha coberto aqui um pouquinho aí da história do Next, de como a gente se posiciona aqui. Fabrício, vou passar a bola de volta para você. Tá bom, obrigado, Renato. Deixa eu aproveitar para já engatar num segundo ponto aqui, que eu acho que é relacionado com essa história, né? Como eu falei no início, acho que deve ter aqueles aqui começando o percurso deles de empreender. Da experiência de vocês aí do Next, do Agibank, olhando para trás, né, olhando em retrospectiva, o que poderia, na visão de vocês, ter sido eventualmente feito diferente, que teria poupado algum esforço, que pode servir como uma dica preciosa aqui para quem está olhando para frente agora. Renato, e agora se você quiser começar, por favor. Tá bom, não, obrigado. Interessante, uma ótima pergunta, porque assim, né, acho que principalmente nesse nosso mundo, né, errar faz parte do jogo, né, já foi aquele momento onde, né, se tentava, né, achar o culpado e sacrificar o culpado. Tem várias histórias, né, de grandes empresas que cresceram a partir de erros, né, e a pessoa soube aprender com erros, soube usar, enfim, eventualmente sistemas ou mesmo modelos de negócio que foram criados talvez para algum conceito e acabou sendo levado para outro, né. A própria criação do Marketplace, ela começou com um erro ali, né, na Amazon, e depois uma outra história. Mas... Então, errar vai acontecer, e o importante é aprender com os erros. Eu acho que, assim, no nosso caso, o que talvez me venha à mente aqui é o seguinte: às vezes se fala muito da questão do foco no cliente, né? Isso aqui a gente começou desde lá do início, acho que até tem virado um chavão, né? Mas essa centralidade no cliente, ela tem que ser visceral, ela tem que ser alguma coisa que cada um de nós vive. A gente tem que estar pensando quais são as dores do cliente, quais são as alegrias do cliente, fazer mais de um, menos do outro, atacar essas dores, tentar levar o que faz mais sentido para eles. E vendo dentro da nossa base de produtos, aqueles que tiveram uma adesão mais rápida foram os produtos que a gente começou desde o início a trabalhar com o cliente. Desde a concepção, você já pensa na experiência do usuário, você pensa o que faz sentido do ponto de vista de precificação, você pensa em que momento do dia ou que momento da vida o cliente vai consumir. E a gente teve, enfim, né, dentro da história de vida do Next, Next foi concebido em 2016 e lançado em 2017, né, então já tem alguns anos aí, e alguns produziam uma base de produtos grande, né? Então teve alguns que, por qualquer motivo, seja porque, enfim, tinha aquela ansiedade que às vezes você tem de lançar, seja porque, enfim, o grupo talvez ainda naquele momento ali, principalmente no começo, né, a equipe era menor, talvez acabou saindo sem ter tido a chance de ter todo esse trabalho. Hoje a gente não lança nada assim, está 100%, né, alinhado com o cliente, testado com o cliente, pilotado, e o grau de sucesso, seja na adesão, na venda, seja medido pelo NPS, enfim, é muito maior hoje em dia, né? Então, mas acho que, só para completar, eu acho que assim, o ponto fundamental por trás disso, né, quando a gente fala de erros, né, é primeiro você saber lidar com isso da maneira certa, né? Saber que erros vão fazer parte do negócio, com toda a tua equipe de liderança
tem que saber disso, né? A ideia não é errar, mas é aproveitar dos erros e aprender com os erros, né? E também tem aquela história de errar rápido, né? Melhor você errar e já saber e admitir, né? E fail fast, né? Que é o termo em inglês, né? Mas, além disso, a qualidade das pessoas é fundamental, né? Você tem uma equipe muito boa, muito engajada, muito unida também, acho que isso aqui também é legal, ter um ambiente bom, onde as pessoas se sintam à vontade de falar, né, de levantar a mão quando tem alguma má notícia e não tentar esconder, né? Mas pessoas que tenham esse senso de dono, que tenham também, né, essa capacidade de discernir, né, o erro e aprender com ele, isso aqui é fundamental. A gente tem crescido aí bastante, né, ultimamente, temos crescido a nossa equipe também, e muito do nosso foco tem sido em trazer gente muito boa, a gente tem trazido gente de bancos tradicionais, mas também muita gente de outras operações, outras fintechs, outras empresas digitais aí de outros setores, né, principalmente para o marketplace. Isso tem ajudado muito no nosso crescimento e em aprender com esses erros que a gente tinha falado. Perfeito, obrigado. Do meu lado, essa trajetória empreendedora, empreender sempre, acho que são histórias um pouco diferentes, né? A minha e do Renato, que aliás, uma carreira brilhante, né? Eu já conheci o Renato de outras, enfim, da outra trajetória dele, e ele foi delegado aí para liderar essa spin-off do Bradesco, enfim, um desafio interessante. No meu caso, assim, eu não sou filho de pai rico, então eu tive que, desde cedo, fazer o negócio ser autossustentável, então tenho um mindset muito forte de monetização de capital. Como eu falei lá no início, nós não tínhamos, né, não tínhamos incentivos de VC e tal, o Brasil era mais complexo nos primeiros 10 anos, então o negócio tinha que dar resultado no primeiro dia. Mas talvez eu poderia ter um aprendizado e ter trazido um sócio antes. Nós temos hoje um sócio investidor que acabou de entrar no AGE, que é a 20 Partners, está sendo um sócio fantástico, uma experiência fantástica, onde a gente está evoluindo muito como governança, como decisões estratégicas, e que possibilitou a gente melhorar ainda mais a experiência do cliente, ou seja, quando você tem na cabeça somente a monetização de curto prazo, talvez você, né, vai ter que fazer trade-offs importantes aí em termos de lifetime value, de como trazer um cliente com uma melhor experiência, abrir mão talvez de resultado de curto prazo pensando no longo. Então isso ajudou muito, né, a vinda de um sócio. Então eu teria trazido um sócio antes, eu acho que essa jornada tem que continuar. Eu cheguei até aqui, enfim, com praticamente 100% do capital do AGE, e agora com a entrada dele e possivelmente entrarão novos. Outro aprendizado é nunca tradar a experiência do cliente por step tecnológico. Então isso a gente aprendeu muito, que não importa, o cliente não dá valor ao que está por baixo, né, da experiência, e sim a experiência. Então tem que cuidar muito isso com times de tecnologia. E basicamente eu acho que são esses os grandes aprendizados, assim, que eu poderia trazer aqui nessa minha jornada empreendedora. E principalmente saber que o Brasil é volátil, né? Eu acho que essa, assim, isso não muda, né, Marcelo? Olha, não sei, espero que um dia mude. Espero, né? Mas, que sim, assim, também. Nesses 20 anos não tive nenhum sossego em relação ao país, mas mesmo assim é um país de muita oportunidade, onde a gente vê que de fato se tem um lugar para empreender e que tem arbitragens ainda importantes, né, de ineficiências, é o Brasil. Então o importante é superar esses momentos agudos e olhar o longo prazo. Tá perfeito. Tá ótimo. E aí deixa eu aproveitar essa tua visão para o futuro aqui, para já engatar uma próxima provocação para vocês dois, que é o seguinte: e olhando para frente, né, o Guilherme trouxe na apresentação dele as questões ali que ele, né, de integração, personalização, contextualização. Na visão de vocês, o que são as tendências e onde estão as oportunidades? Vocês destacariam alguma coisa entre o que ele trouxe? Agregariam? Se vocês puderem falar um pouquinho também, inclusive, né, impossível dissociar a tecnologia aqui
da nossa conversa, quais são as tecnologias que vocês acham que vão impactar mais esse mercado de fintech proximamente? É blockchain, cripto, é inteligência artificial, enfim, né, o Open Finance está acontecendo agora. O que vocês acham que vão ser os movimentos e tecnologias que vão ser as próximas alavancas de desenvolvimento aqui? Se você quiser começar agora, Marciano, para manter Bom, excelente pergunta. Primeiro, eu gosto muito de dizer o seguinte: não dá para viver só do futuro, né? Então, lá no AGE nós temos um foco muito claro e agudo, né, como eu falei, no presente, para que a gente possa continuar crescendo, ter oportunidade na mesa, e a gente usa, né, uma separação de budget para os ventures, né, porque também a evolução precisa continuar. Ter o equilíbrio desses dois é muito importante, né? Quando você está, inclusive, num certo tamanho já, é muito importante, porque o negócio precisa te levar até lá, né? Até o futuro. Então, quando a gente olha o que está por vir, como o Open Finance, né, o Open Banking no Brasil, realmente é uma grande oportunidade para players como nós, né? Nós vamos ter a possibilidade de clientes nos darem, com um clique, né, a informação que ele tem transacional, né, no banco que ele tinha como principalidade lá, seja um incumbente, enfim, o que for. Isso muda radicalmente, né, a análise, por exemplo, de crédito, né? Nós vamos ter uma modelagem muito mais precisa, né? A gente usa lá o conceito de KS, né, que é o estatístico que criou a modelagem preditiva. Então, com certeza, nós vamos ter uma discriminação muito forte, né, tendo a possibilidade de ver o histórico transacional do banco, tá? Que é o que o Open Bank vai possibilitar. Além, obviamente, de principalidade, agregar, você sempre tentar trazer ele para um único local para fazer suas transações. Eu também acredito, como o Renato, que principalidade é muito importante quando se fala em LTV to CAC. E é algo que a gente foca muito lá. Nós somos grandes pagadores de salários, né? O AGE está chegando a um número incrível, né? Nós temos aí mais de 3 milhões e 200 mil clientes atendidos, chegando a 3,5, onde uma grande parte deles já tem salário e recebe mensalmente conosco. E aí, para mim, esse é o maior trigger, né, de principalidade. Então, é um pouco o que a gente busca lá. É claro que não dá para ficar só nisso, né? E esse cliente ele tem que ter ali uma série de alternativas para que ele não saia dali, né? Conectando lá com a apresentação do Guilherme. Então, ter a plataforma aberta para que ele não fique restrito somente ao nosso produto, né? Nós temos hoje também marketplace, vários produtos não banking e banking, seja do AGE, Bank ou de outros bancos. Então, esse é um pouco o que a gente pensa de futuro, né, no Open Finance. E, obviamente, o blockchain e a tokenização ela vai ocorrer, né? Seja ela no passivo primeiro, depois no ativo. Claramente é para onde isso vai acontecer, vai direcionar aí os esforços em tecnologia para a gente ter tudo isso tokenizado, seja com o real digital, seja com as criptos que já estão acontecendo, como é que você integra isso na sua plataforma. Enfim, é um pouco do que a gente vem discutindo lá, um pouco de futuro. Esses dois grandes pilares. Vou pegar daqui. Por favor, Renato. Bom, primeiro, Marcelo, obrigado pelas palavras aí, e de fato eu acompanho um pouquinho aí do Marcelo, que primeiro lá com o meu chapéu ali na época de investment banker, e agora aí, né, dentro desse mundo aqui de fintech. É incrível a história aí do AGE, da AGE Bank, e a tua história, né? Fantástica. Com relação aqui à visão do futuro, concordo muito com o que o Marciano falou, que às vezes você tem que tomar cuidado de não ficar só olhando para o futuro, né, porque no final das contas o business tem que dar certo, tem que ser saudável, você não pode perder mão do teu dia a dia e de tudo que está acontecendo, e decisões têm que ser rápidas, implementações têm que ser rápidas, time to market tem que ser muito rápido. Agora, enfim, de fato, né, Fabrício, você tem razão, a gente tem que estar também, né, com quase que aquele olho no peixe, outro no gato, temos também que estar olhando para o futuro, porque, enfim, esse mundo tecnológico ele nos permite, de fato, olhar novos modelos de negócio, né, e repensar algumas verdades que depois podem ser importantes, né,
o futuro da sua operação. Eu queria talvez destacar alguns pontos aqui, né? Eu falaria primeiro, eu já até comentei daquela questão do fim das fronteiras, mas eu vou falar aqui de dois aspectos, né? Um é o fim das fronteiras de setores, né? Então, eu comentei aqui do serviços financeiros e varejo, né? A gente está com marketplace e tal, e acho que isso aqui vai ser cada vez mais comum. Eu vejo, por exemplo, o setor de turismo é um fácil, né? Onde você pode colocar a venda de passagens, reservas de hotéis, e tem uma série de outros mídia. As mídias até a gente já tem. Hoje a gente tem uma parceria com a Disney, né? Para contas de menores de idade, crianças e adolescentes, que a gente chama de Next Joy. Ele está muito ligado à educação financeira, tem uma adesão aí muito grande, é um produto aí bastante procurado. E a gente também tem um dos maiores distribuidores de streaming da Disney, né, do Disney Plus. E, enfim, então, essa fronteira entre setores aí está acabando, né? Eu diria até entre países, que acho que é um ponto que acho que a internacionalização é uma possibilidade bastante interessante. É difícil, né, parar e pensar muito nisso, porque o Brasil tem tanta oportunidade, é um país tão grande, tem escala, mas essa possibilidade já tem que ser levada a sério, porque hoje, enfim, com muito do que se tem aqui, com bastante uso de machine learning e inteligência artificial, você consegue conhecer comportamentos em outros mercados, né? E dá para até fazer algumas brincadeiras mesmo dentro do Brasil, como um laboratório, porque seria lá fora, né? Não é só isso, né? Lá fora você tem que ver outras regulamentações, enfim, não é. Estou querendo simplificar, é um negócio mais complexo, mas eu acho que a oportunidade de internacionalização também existe, tem que ser levada em conta. O uso de machine learning e inteligência artificial já não é nem futuro, isso aqui é o presente, né? Todos os dias a gente faz isso, a gente tenta achar o que é a melhor oferta que a gente pode dar para o nosso cliente, qual é a melhor ação que a gente pode fazer. Agora, dentro do marketplace, é interessante porque, como a gente tem uma semana, a gente está aprendendo ainda, né? Então os algoritmos estão ali, de fato, aprendendo. A gente vai, infelizmente, não vamos conseguir dar uma oferta já usando a inteligência artificial antes da Black Friday, porque ele demora algum tempo mais para aprender, mas no ano que vem o cliente vai abrir, já vai saber se ele está buscando ali alguma coisa de, sei lá, de esportes, provavelmente não vai ter ali um produto de eletrodoméstico, ele talvez tenha alguma coisa ali mais ela que ele tem buscado e assim por diante, né? Isso aqui vai se intensificar. Uma outra coisa que eu acho que é interessante é o uso da internet das coisas, que eu acho que está muito ligado àquele conceito que o Guilherme comentou na apresentação dele de invisible banking, né? Então, às vezes a pessoa vai estar usando um produto financeiro sem nem perceber, né? Dá para se usar isso daqui em diversas situações, inclusive dentro do marketplace é algo que a gente quer fazer aí no futuro bastante, né? Você talvez tenha uma experiência bem mais interessante, sem nenhuma fricção, o cliente talvez nem esteja percebendo, mas ele está consumindo um produto financeiro porque ele está, de fato, resolvendo alguma questão e tendo mais eficiência aí na sua jornada, seja o que for, né? E acho que isso aqui, com a internet das coisas, vai se ampliar para um mundo maior do que simplesmente usar isso aqui dentro de um aplicativo no celular, né? Acho que é isso aqui, para E só para terminar, que eu já até comentei um pouco do Open Finance, mas eu concordo que o Open Finance é uma revolução, vai acontecer. Eu acho que do lado dos grandes bancos, por mais que eles tenham, né, perda de receita e dói, eu também vejo que ali eles também estão, na sua maioria, olhando ali como oportunidade, né? E aí do lado aqui nosso aqui de fintechs, de fato só oportunidade. Acho que tem muita coisa bacana, porque você ter acesso a mais informações, a mais dados, né? Eu vejo hoje aí com mais clientes, mais produtos dentro do nosso ecossistema, você conhece melhor o cliente, dá para oferecer, dá para ter uma oferta muito mais interessante, mais contextualizada para eles. Acho que você está no mudo aí, Fabrício. Obrigado, Renato. Eu queria agradecer, acho que a gente está chegando no final aqui, mas eu queria agradecer demais as colocações de vocês e a aula que Guilherme, Marciano e Renato nos deram aqui hoje, aqui numa visão pessoal minha. Tudo que vocês colocam só aumenta a convicção de que parece que tanto já foi feito aí nessa última década, né, aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo que a gente está só começando.
acho que ainda tem muito para acontecer, para ser aprimorado, não só do ponto de vista das tecnologias e dos serviços, mas aqui falando um pouquinho com o chapéu de advogado, né, da evolução regulatória, aqui não só na velocidade em que esse mercado está se desenvolvendo, né, e a gente tem visto isso acontecer, mudanças super recentes, aí, a regulamentação de fintechs, a regulamentação cambial, grandes discussões em várias frentes, não só com o Banco Central, mas também com o CVM em relação à internacionalização aí que o Renato mencionou, mas que acompanhar, acho que a velocidade desse mercado é um tremendo desafio, né, para os reguladores, e servir como um impulso de crescimento, como o Guilherme colocou, né, a regulação servindo como impulso de crescimento torna o desafio ainda maior para eles. Eu acho que a boa notícia, né, e eu acho que isso transborda para diversas situações, né? Então, a gente tem a regulamentação de Banco Central, a gente tem a intersecção dessa regulamentação de Banco Central, de fintech e de quaisquer outras techs, né, e não em Banco Central, mas com a indústria de private equity, venture capital, que é o que a BVCap tem acompanhado muito de perto aqui e ajudado muito no desenvolvimento do mercado. Tem a intersecção com a indústria de fundos, né, tanto na parte do investimento, nas techs, quanto aqui, quando a gente pensa em fintechs, na parte de créditos, fundos de direitos creditórios. Enfim, acho que muito já foi, mas parece mesmo que a gente está só no começo. E acho que a boa notícia aqui é que, e acho que não coincidentemente, nos últimos 10 anos, né, o Marciano comentou aí mais de uma vez, né, que nos últimos 10 anos é que a coisa deu uma destravada. Eu acho que não é por acaso, eu acho que houve uma mudança ali de visão dos reguladores, aqui especificamente do Banco Central, mas que está sendo acompanhada pela CVM na parte dela, de olhar para esse mercado, né, de entender que a tecnologia é inevitável e mais que isso é importante, e está aberto e proativo no sentido de incorporar essa tecnologia para dentro dos mercados e da regulamentação. Então, com isso eu queria agradecer de novo a BVCap pela oportunidade de estar junto aqui com o Marciano, com o Renato e com o Guilherme no painel. Foi um prazer, um privilégio para mim aqui, e agradecer também a todos os que participaram pela companhia. Marciano, Renato, não sei se vocês querem se despedir, fazer uma palavra final aí, por favor. Só queria agradecer, Fabrício, queria também agradecer o Marciano aí pela oportunidade de estar dividindo o painel com você, ao Guilherme e, obviamente, à BVCap, e obrigado a todos aí pelo interesse em estar com a gente aqui. Valeu, Renato, prazer te rever também, sempre bom aprender aí um pouco com você. Obrigado ao BVCap, ao Fabrício, a toda a diretoria pelo convite. Obrigado. Muito obrigada, Fabrício, aí pela moderação, pelo apoio ao nosso evento também, ao Marciano e ao Renato pelas excelentes considerações sobre o setor, né, e sobre suas empresas, que são exemplos do destaque que as fintechs têm em nosso país, né. Com isso, eu agradeço a vocês e vamos passar para o nosso próximo painel.